Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022, essa data tão interessante para marcar um evento que vai ser também muito ambicioso da Câmara Britânica. Meu nome é Carolina Ures, eu sou presidente da Britcham aqui em São Paulo, e na próxima hora a gente vai tratar do marco legal no mercado de câmbio, com profissionais de autoconhecimento que estão envolvidos intensamente no tema e que vão poder compartilhar conosco, com os nossos associados, realmente discussões que são únicas e que vão ser um privilégio para quem está nos assistindo. Quem, infelizmente, tiver que sair no meio do evento ou que precise, de alguma forma, não possa estar ao longo da próxima hora, o evento estará gravado no nosso canal do YouTube. Bom, para apresentar a Britcham, para quem não a conhece, a nossa missão é ser referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, os investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e nós somos compostos por uma associação de executivos de alto poder de decisão na comunidade do Brasil e do Reino Unido. Nossos comitês, nossos trabalhos são feitos através de comitês e grupos de discussão, são diversas frentes em temas variados. Os nossos comitês estão indicados no slide de abertura do webinar, e os líderes que encabeçam cada uma das áreas também estão no nosso slide de abertura e no nosso site. Estamos à disposição para ajudar vocês em qualquer um dos temas que sejam correlatos aos comitês. Queria agradecer, primeiramente, aos associados que mantêm a nossa Câmara cada vez mais forte, cada vez mais robusta, e cujos logos estiveram divulgados no slide de abertura também. Também queria agradecer ao time da Britcham, incríveis, Fabrício, Maíra e Clara, pelo apoio, pela organização, de sempre impecáveis, e aos nossos convidados, que eu estou muito ansiosa para ouvir, o Dr. Paulo Branchet, sócio da área de bancos e serviços financeiros e tecnologia, que é o nosso mediador de hoje, Pedro Heroli, sócio da área de bancos e serviços financeiros também do Matos Filho, que é um dos nossos associados principais, e o Bruno Di Dotto, General Counsel do HSBC Brasil. Queria agradecer vocês por estarem conosco hoje e por compartilharem um pouquinho aí dessa discussão tão rica, né? Queria explicar um pouquinho da dinâmica do webinar. Esse evento está sendo transmitido tanto no Zoom quanto no YouTube, e fica gravado no YouTube, como eu mencionei, porém, as perguntas são exclusivas do Q&A do Zoom. Então, a gente não consegue fazer a moderação das perguntas do YouTube, porque são duas plataformas simultâneas, a gente não consegue. Então, a gente precisa receber dos associados as perguntas, a identificação de quem as faz, e aí, se não tivermos tempo, a gente faz o encaminhamento dessas perguntas após o evento. O acesso à plataforma é gratuito, só precisa ser preenchido o formulário de participação. Se não tivermos tempo, a gente faz o encaminhamento posterior, e agora eu queria fazer a apresentação dos nossos convidados. Paulo Branchet é sócio da área de Tecnologia e Serviços Financeiros do Matos Filho, como eu disse, e é professor livre docente da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. E Pedro Heroles é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, visiting scholar na Edinburgh Law School e sócio da área de Bancos e Serviços Financeiros do Matos Filho Advogados, é consultor da revista de Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e coordenador dos volumes 1, 2 e 3 da coletânea Fintechs, Bancos Digitais e Meios de Pagamento, Aspectos Regulatórios das Novas Tecnologias Financeiras, publicado pela editora Cartier Latam. Em 2020, foi reconhecido na publicação Análise e Advocacia 500, nos setores regulatório, financeiro e tecnologia. O Bruno Di Dotto atualmente é General Counsel e encarregado da proteção de dados do HSBC Brasil, com mais de 11 anos de experiência no mercado financeiro, é bacharel e mestre em Direito Societário pela Faculdade de Direito da USP,
é também diretor técnico adjunto do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Bancos Internacionais, a BBI, certificado em Direito de Privacidade pela International Association of Privacy Professionals, autor de artigos e publicações acadêmicas e vencedor do prêmio Rising Star na categoria America's Banking and Finance da publicação IFLR em 2021. Incríveis os nossos palestrantes. Passo a palavra para o Paulo e aqui animados pela discussão. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Um prazer participar desse evento aqui na condição de moderador, junto com meu sócio Pedro, com o Bruno, pessoas certamente de alto calibre que vão enriquecer muito a visão do que essa nova legislação vem trazer para o cenário brasileiro. E eu quero aproveitar esses minutos iniciais, antes de passar a palavra para o Pedro e para o Bruno, para colocar um pouquinho de cor inicial aqui no contexto desse marco legal do câmbio, né? Nós estamos falando da Lei 14.286, que foi sancionada no último dia 30 de dezembro, publicada, e vai ter aí seu 1 ano de vacácio, né? A gente tem que aguardar 1 ano até que ela possa entrar em vigor, e nesse meio do caminho, muita coisa vai ser discutida, debatida, preparada em termos de regulamentação, as empresas poderem se preparar para esse novo cenário. Um cenário que impacta certamente a vida de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Falar de moeda estrangeira é falar da economia, da microeconomia, da macroeconomia, impacta necessariamente, direto ou indiretamente, a vida de todos. Então, apesar de ser um tema técnico, um tema que certamente não é fácil para a população em geral entender, vai afetar, sem dúvida alguma, a vida de todos. E vem no momento, né? Talvez até poderia ter vindo antes, não é uma transição muito simples de se efetivar, uma mudança institucional robusta, como essa lei vem trazer, num cenário de como se operar câmbio, de como fazer com que as divisas, ao mesmo tempo que sejam monitoradas, que estejam na visão do poder público, né? Ao mesmo tempo, os agentes privados possam fomentar negócios, a gente possa ter um incremento de comércio internacional, a gente possa ter mais flexibilidade no investimento estrangeiro vindo para o Brasil, no exportador que queira exportar seus produtos e serviços para tantos mercados que o Brasil consegue alcançar, e o câmbio, sem dúvida alguma, tem um papel fundamental nisso. A gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre foi considerado, e em várias áreas, né, o Brasil sempre foi muito fechado e vem num processo gradual de abertura dos seus mercados, né? A gente demora bastante para abrir determinados mercados. O câmbio, sem dúvida alguma, é um desses que agora passa por esse processo, né? Quem já teve acesso à lei, quem já viu a lei, o que chama atenção é quase que menos das novas regras que são apresentadas ali, até mais do número de artigos e de leis revogadas que esse marco legal apresenta. E assim o faz porque, na verdade, ele passa de um modelo muito fincado em legislação específica, né, em artigos específicos para tratar do tema, e vai alocar responsabilidade para cuidar do dia a dia de normatização e de regulamentação para as entidades que vivenciam isso no seu dia a dia, que não é o Congresso Nacional, não é o Poder Executivo, mas sim o Conselho Monetário Nacional e principalmente o Banco Central. Tudo isso vai trazer um cenário diferente, um cenário que a gente não está muito acostumado quando o assunto é mercado de câmbio, né? Então, acho que para isso é importante entender o que a lei vem apresentar nesse momento, né? O que se espera do ponto de vista regulatório, e por isso vai ser muito bom ouvir aqui o Pedro e ouvir o Bruno,
E feitas essas apresentações, eu passo, então, a primeira parte aqui, a primeira fala para o Pedro. Pedro, o que a gente pode esperar do ponto de vista regulatório, normativo e da própria lei com relação a esse marco legal? Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui nesse evento da Britchan, junto com o Bruno Didotto, com o meu sócio Paulo. Espero que todos aproveitem aqui esse evento para um tema bastante importante aqui para a pauta de investimento estrangeiro e de comércio internacional para o Brasil e que certamente vai afetar também empresas britânicas. A nova lei cambial, ela vem num esforço de modernização e de consolidação da legislação cambial no Brasil. Então, hoje, e eu digo hoje porque, apesar da lei ter sido publicada, ela tem um período de 1 ano para entrar em vigor, ou seja, a lei só entra em vigor em 30 de dezembro desse ano. Hoje, a legislação cambial no Brasil ela está espalhada em mais de 40 instrumentos normativos e de épocas bastante diferentes no Brasil. Então, esse esforço de consolidação da legislação cambial, de modernização, ou seja, de ter um instrumento consolidado com regras cambiais, uma lei principiológica, trazendo bastante flexibilidade para o regulador trazer os detalhes da lei, e também um esforço de alinhamento com diretrizes internacionais, como as diretrizes da OCDE, da qual o Reino Unido é membro. Então, um ponto bastante importante aqui para dar um pouco de contexto sobre a nossa legislação cambial, existe um aspecto, e é um aspecto que não conseguiu, ou não poderia ter sido solucionado do ponto de vista só infralegal, do ponto de vista regulatório, que é um anacronismo com relação às normas cambiais no Brasil. A gente tem aqui, a gente pode dividir a história da regulamentação cambial no Brasil em 2 grandes momentos. O primeiro grande momento, que se inicia na década de 20, quando a gente tem o início da formatação da regulamentação cambial no Brasil, e que é marcado, em grande parte do período, por uma política econômica de maior protecionismo do Brasil com relação à sua economia. Então, a gente tem o início dessa regulamentação cambial sendo formatada na década de 20, a gente tem um decreto de 1920 que traz ali uma previsão. Ainda a gente não tinha o Banco Central, na época era a Inspetoria Geral de Bancos, que foi um precedente da Superintendência da Moeda e do Crédito, que precedeu o Banco Central, de que o governo poderia coibir que bancos e casas bancárias fizessem o jogo sobre o câmbio. Uma expressão que é difícil interpretação até nos dias de hoje. E seguindo essa regulamentação da década de 20, a gente tem alguns decretos da década de 30, ou seja, período Getúlio Vargas, trazendo uma vedação que em vigor até os dias de hoje, que é a chamada vedação à compensação privada de créditos e débitos internacionais. Então, é muito normal que, no âmbito de uma dívida interna, doméstica, de créditos e débitos recíprocos, que haja compensação desses créditos e débitos. Mas, do ponto de vista internacional, do ponto de vista de créditos e débitos cross-border, por conta dessa regulamentação de vedação à compensação privada de créditos internacionais, a gente tinha aqui a previsão de que essas operações elas teriam que ser feitas individualmente e passarem por uma instituição autorizada a operar em câmbio. E daí a gente tem as chamadas, por exemplo, as operações de câmbio simbólicas simultâneas e outros mecanismos que, de um ponto de vista puramente econômico, eventualmente não fazem tanto sentido e que trazem aí uma série de restrições
para a formatação de determinados produtos aqui no Brasil. Ainda desse primeiro período, esse primeiro período que começa em 1920, a gente tem da década de 60, e aqui a gente, já durante o regime militar, e ainda no âmbito de uma política econômica de maior protecionismo, a chamada proteção da moeda nacional para fuga para moedas mais fortes, a gente tem, e aqui para citar um desses exemplos de normas que ainda estão em vigor, que foram alteradas pela nova lei cambial, uma circular do Banco Central que vedava, e que veda, na verdade, né, que instituições financeiras utilizem recursos captados no Brasil para investimentos no exterior, ou seja, muito em linha com isso que eu mencionei, da ideia de evitar a fuga de capitais brasileiros para moedas mais fortes. A gente poderia aqui multiplicar os exemplos desse primeiro período, mas todos eles marcados por uma política econômica mais protecionista do Brasil, de um câmbio, de um mercado mais fechado no país. O segundo momento, que é o que eu mencionei desses dois momentos que a gente pode dividir, pelo menos a regulamentação cambial, e tem início na década de 90, com uma pós-redemocratização, início na presidência Fernando Collor de Mello, onde a gente tem o início de uma liberalização do nosso mercado cambial e de um esforço do Banco Central para liberar o fluxo de capitais internacionais no Brasil. Então, desse segundo período que vai da década de 90 até, a gente pode marcar até os dias de hoje, a gente tem uma série de esforços de liberalização do câmbio no Brasil. Por exemplo, a unificação dos mercados cambiais, a gente tem dessa época a promulgação do RMCCI, que veio aí trazer uma série de novidades no sentido de liberalização do câmbio. Isso depois é reforçado e é reenfatizado numa nova regulamentação hoje em vigor no país, e alguns movimentos bastante recentes do Banco Central. Por exemplo, a regulamentação que decorreu da Consulta Pública 79, que permitiu que instituições de pagamento, a partir de setembro desse ano, pudessem operar no mercado de câmbio. Então, a importância desses dois momentos, e aí, antes de entrar aqui nos pontos mais específicos da regulamentação da nova lei cambial, é mostrar que, de uma certa forma, a gente tinha, convivendo no Brasil, uma série de normativos que refletiam políticas econômicas bastante diversas e que conviviam aí num aparato regulatório cambial único. Então, a gente vai ver que diversos aspectos, alguns da década de 20, 30 do século passado, década de 60 do século passado, vão ser endereçadas pela nova lei cambial. Então, para colocar aqui alguns pontos da nova lei cambial, traçar alguns dos pontos mais relevantes aqui da nova lei cambial, o primeiro deles são as competências trazidas para o Banco Central. Então, para o Banco Central é trazida a competência para regulamentar novas instituições que operem no mercado de câmbio, e com isso a gente espera que seja aprofundado esse movimento que foi iniciado pela Consulta Pública 79, de a gente ter mais instituições, uma variedade maior de instituições que operem no mercado de câmbio, trazendo aí maior concorrência para o setor, e duas outras competências bastante importantes, que são as competências para regular contas em moeda nacional de não residentes e contas em moeda estrangeira
de residentes no país. Algo que foi bastante discutido ao longo da discussão do projeto de lei que deu origem à lei cambial, mas que o Banco Central já indicou que, com relação a contas em moeda estrangeira, a tendência é que o regulador seja bastante restritivo com relação às entidades que possam ter conta em moeda estrangeira no país. Um outro aspecto bastante interessante aqui do novo da lei cambial é a permissão para compensação privada de créditos e débitos internacionais. Então, essas vedações que a gente tinha da era Vargas, ou seja, da década de 30, colocando a vedação para compensação privada de créditos e débitos internacionais, agora é colocada na nova lei cambial como um comando permissivo, da permissão para realização da compensação privada de créditos e débitos internacionais, nas hipóteses que forem previstas pelo Banco Central em regulamentação específica que ainda vai ser emitida pelo Banco Central. Outro aspecto bastante importante aqui da nova lei cambial são as hipóteses de exceção do curso forçado. A gente tem um decreto da década de 60, que é o decreto 857, que traz ali algumas poucas hipóteses em que pode ser estabelecido o pagamento em moeda estrangeira em negócios no Brasil. Por exemplo, negócios que envolvam parte estrangeira, operações de câmbio, importação, exportação, etc. Essa previsão da nova lei cambial, ela visa aprofundar as hipóteses, aumentar as hipóteses de exceção ao curso forçado, ou seja, possibilidade de contratação no Brasil em moeda estrangeira, e traz um comando um dispositivo bastante interessante, que é o seguinte, que o Conselho Monetário Nacional vai, nas hipóteses em que vislumbrar aumento da eficiência do negócio ou mitigação do risco cambial, pode dispor de novas exceções ao curso forçado. Então, a gente vislumbra aí que, num futuro, o Conselho Monetário Nacional possa aumentar as hipóteses em que contratações em moeda estrangeira vão poder ser feitas no Brasil, possibilitando aí que players que tenham custos e ganhos em moedas diferentes possam ter aí um casamento de fluxo de caixa em uma mesma moeda, sem ter aí um risco cambial. Um outro ponto bastante interessante da nova lei é a possibilidade, e aí endereçando esse decreto da década de 60 que eu mencionei, a possibilidade expressa de que instituições financeiras no Brasil possam utilizar recursos captados no Brasil ou no exterior para operações no exterior. Então, a gente pode vislumbrar aqui algumas hipóteses bastante interessantes de, por exemplo, um importador que queira ter um financiamento no Brasil, ou seja, um importador estrangeiro possa buscar esse financiamento aqui no Brasil mesmo, sem precisar buscar um financiador fora. Então, temos aí também uma disposição expressa revogando aqui um comando que da década de 60. E para pontuar aqui um último aspecto bastante interessante, é a previsão na nova lei cambial de que operações de câmbio entre pessoas físicas de forma não profissional até o valor de $500 vão poder ser feitas sem serem cursadas numa instituição autorizada a operar em câmbio. O que é uma exceção ao que nós temos hoje, ou seja, hoje todas as operações de câmbio, elas precisam ser cursadas
em uma instituição autorizada. Obviamente que existe regras específicas que trazem obrigações mais leves para determinados tipos de operação, por exemplo, operações até $3.000, mas essa hipótese de operações de câmbio sem a necessidade de intermediação de uma instituição autorizada pode vir a abrir espaço aí para novos players que trabalhem, por exemplo, com um marketplace de câmbio ou operações peer-to-peer de câmbio no Brasil. Então, essas são algumas das alterações aqui. Obviamente que sem a pretensão de esgotar, eu tenho certeza que o Bruno vai poder falar com mais detalhes de algumas delas, pontuar outras novas, mas isso é o que eu queria colocar aqui nessa primeira parte do nosso evento. Passar a bola, então, agora para o Bruno fazer a intervenção dele. Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu queria também agradecer o convite aqui da Britim para participar desse evento, com o Paulo, com o Pedro, para conversar um pouco mais com os associados sobre o projeto de lei de câmbio, as mudanças que são esperadas, né, algumas das expectativas que nós temos até para a regulação do Banco Central. E a minha pretensão aqui na minha fala é um pouco detalhar, talvez, temas que, na visão, né, do mercado, possam ter aí um impacto mais sensível, né, que a gente consiga sentir ele na prática. Então, eu separei, acho que uns 3 ou 4 temas macro para a gente conversar um pouco. O primeiro que eu queria trazer, que eu acho que vai ser o benefício que tanto as instituições financeiras ou as instituições autorizadas a operar nesse mercado, quanto, né, os agentes econômicos que atuam no mercado de câmbio e necessitam do mercado de câmbio vão sentir, que é a desburocratização, né? Muito já se fala sobre a intenção do Banco Central de desburocratizar o mercado de câmbio, e aí isso significa algumas coisas, né? Então, pegando pela legislação cambial, a gente vê, por exemplo, mudanças muito impactantes na forma de registro de capitais estrangeiros no Brasil, né, na forma como se formalizam os contratos de câmbio e na famigerada classificação de naturezas ou códigos cambiais. Então, essa legislação, ela, né, como o Paulo trouxe no começo também, revogou uma série de coisas, inclusive alguns desses artigos que obrigavam que essa burocracia existisse. Olhando, por exemplo, para os contratos de câmbio, né, a Lei 4131, que hoje tem uma boa parte aí da regulação do mercado de câmbio, trazia a necessidade de um formulário padronizado de câmbio, né, e as pessoas e os agentes que operam nesse mercado conhecem muito bem. Ele é um formulário obrigatório que está numa das circulares do Banco Central, ele tem um formato específico, tem cláusulas mandatórias que derivam da lei, né, e isso tudo foi revogado. E aí a gente pode pensar, né, olhando para o futuro, como que isso pode acontecer. Por exemplo, não necessariamente mais um contrato de câmbio a cada operação, poderíamos pensar em alguma coisa talvez um pouco diferente, algum convênio, confirmações específicas, seguindo talvez o modelo que o mercado de derivativos já adota. Um segundo assunto aqui nesse item são os códigos cambiais. Hoje tem uma circular específica do Banco Central, onde são listados mais de 200 códigos cambiais, né? Ou seja, os bancos, os agentes que operam, autorizados a operar no mercado de câmbio, são obrigados a classificar cada uma das operações cambiais, para fins estatísticos e também para fins tributários. E são mais de 200 códigos. E a expectativa é que esse número seja reduzido de forma muito significativa, também a depender até do volume do câmbio, até $50 mil, acima disso, são coisas que a gente tem escutado o regulador mencionar, mas esses 200 códigos certamente vão ser um número muito menor, algo mais próximo de 10, pelo menos nesses câmbios de menor volume, né? Então, acho que aí também vai ter um ganho significativo. E por último, e talvez um dos mais impressionantes aqui, seja a regulação dos registros. Então, hoje, todo o capital estrangeiro no Brasil depende de registros no Banco Central. E são 3 módulos, basicamente, que o Banco Central permite, né, e regulamenta: investimento externo direto, as operações financeiras e os investimentos no mercado de capitais, o RDE portfólio. Então, existem regulações específicas para cada um desses modelos, que são bastante complexas, né, bastante detalhadas, e a partir de agora abre-se espaço para uma regulação um pouco diferente desse assunto. Também em conjunto com algo que o Pedro já mencionou, né, sobre a regulamentação das contas em moeda nacional de investidores não residentes, a depender de como ficar essa interação entre a nova conta de não residentes no Brasil vis-à-vis os registros de capital estrangeiro, pode haver aí mais
até mais utilização, né, dessas contas em reais para fins de investimentos no Brasil, mudando um pouco a sistemática atual que a gente enxerga. Então, acho que tem muito espaço aqui no item de desburocratização, que vai ser muito positivo para o mercado. O segundo tema que eu trouxe aqui para a gente comentar são algo que o Pedro também tangenciou sobre as operações, né, no exterior, tanto das instituições financeiras ou autorizadas, como também das empresas e dos exportadores. É uma mudança bastante simbólica, que é essa que o Pedro mencionou, está no artigo 15 da Lei de Câmbio, que é a autorização para as instituições financeiras brasileiras e demais poderem, dentro, obviamente, do que as suas licenças e as legislações estrangeiras permitem, fazer operações de financiamento diretamente no exterior. Então, pensando um pouco aqui em aproveitamento de cadeias de valor, né, nas exportações, um banco brasileiro poderia ajudar um exportador brasileiro a financiar o seu importador no exterior diretamente. Uma outra estrutura que talvez fique menos burocrática e possa ser desenvolvida de uma maneira mais simples, seja os descontos de recebíveis internacionais, né? Acho que um pleito do mercado exportador sempre foi ter mais alternativas para conseguir monetizar os seus recebíveis, programas de supply chain finance ou descontos de recebíveis internacionais, né, encontravam alguns entraves práticos por conta da regulação que existia. Isso talvez, a depender de como vier a regulação do Banco Central, seja algo novo para ser explorado. Por outro lado, os exportadores também vão poder utilizar suas próprias disponibilidades de uma maneira mais flexível. Então, desde 2006, pelo menos, já não existia mais a necessidade de cobertura cambial, os exportadores podiam receber 100% das suas exportações fora do Brasil, em contas mantidas no exterior, mas a regulação limitava a utilização desses recursos para algumas coisas específicas, e vedava expressamente, por exemplo, empréstimos diretamente no exterior. Essas vedações agora estão sendo revogadas. O que poderia abrir espaço, por exemplo, para um empréstimo intragrupo, né, de um exportador com essa disponibilidade no exterior, ou até a rentabilização maior desse capital. Então, acho que esse vai ser um capítulo interessante também de análise, que o Banco Central vai ter que explorar. O terceiro tópico, e talvez um dos mais, na minha visão, impactantes, é a questão do curso legal e do curso forçado da moeda, e, em outras palavras, quais são as hipóteses em que a legislação brasileira permite indexação ou pagamento em moeda estrangeira das obrigações exequíveis no Brasil. Esse é um tema muito vasto, bastante árido, que foi tratado de uma maneira bem dispersa na legislação brasileira ao longo do tempo. Então, hoje, se a gente pegar o cenário atual, a gente tem Código Civil, a gente tem Lei do Plano Real, a Lei 10.192, que também traz medidas complementares ao Plano Real, o próprio Decreto 857, que o Pedro já mencionou, entre outros normativos, né? E todos eles tangenciam essa temática. Obviamente, essa disparidade de regulação ao longo do tempo, olhando a Lei do Plano Real é de 95, por exemplo, o Código Civil é de 2002, o Decreto-Lei é de 69, então a gente tem ao longo de décadas aí de regulação do mesmo tema, isso gerou muita insegurança jurídica, muito debate, e a gente vai falar um pouquinho de STJ, de Superior Tribunal de Justiça daqui a pouco. Mas fato é que hoje a regra geral é que o real tem curso legal no Brasil, então ninguém pode se recusar a receber em reais uma obrigação, e por outro lado também tem curso forçado, que significa que a regra do jogo é que os devedores só se desincumbem das suas obrigações entregando reais. Essa é a regra, né? O Código Civil, por exemplo, traz como pena de nulidade qualquer disposição diferente dessa, com exceção daquilo que for autorizado na legislação especial. Então, o Código Civil já tinha essa exceção, outras legislações que tangenciam o mesmo tema têm essa exceção também, e a maior parte dessas exceções está no Decreto-Lei 857. Não é o único lugar, né? A nova Lei do Agro agora, por exemplo, numa legislação extravagante, tem disposições específicas para CPR financeira, por exemplo, indexada em moeda estrangeira, mas o grosso das exceções está, de fato, nesse decreto. O que a legislação nova fez foi consolidar essas exceções já existentes no decreto, melhorando a redação delas pontualmente quando necessário, trazendo algumas exceções que estavam em outras leis para dentro do contexto do marco legal do câmbio e acrescentando coisas novas. A gente já vai falar um pouquinho mais dessas novidades. Bom, como eu falei para vocês, a insegurança jurídica disso é bastante alta até hoje, né? O STJ tem vários precedentes a respeito dessa discussão, em que cenários era possível indexar em moeda estrangeira, em que cenários não era possível, se era uma pena de nulidade mesmo ou não, qual data ia ser utilizada para definir a taxa de câmbio dessas operações. Então, olhando para esse mundo, ainda havia um cenário bastante complexo. Então,
A lei de câmbio busca simplificar, busca trazer para um lugar só a regulação do tema e também passou a permitir algumas questões novas nesse debate. O primeiro que o Pedro mencionou também é a questão da introdução de uma nova exceção que não existia, a respeito de contratos entre concessionárias, autorizatárias, né, no setor de infraestrutura e exportadores. Né? Nessas relações obrigacionais, nesses contratos, poderia haver indexação de pagamento em moeda estrangeira. Então, algumas coisas que surgem aqui, um debate, por exemplo, que tem sido tido bastante hoje já, é em relação ao setor de energia. Né? Então, dentro dessa nova exceção, um produtor de energia no Brasil, seja eólica, elétrica, o que for, poderia, no mercado livre, né, de livre contratação, vender essa energia indexada em moeda estrangeira a um exportador. O benefício disso é variado, acho que, né, na visão do produtor de energia, na visão do setor de financiamento de projetos de energia, isso é uma vantagem, porque aí você tem acesso a financiamentos no exterior de uma maneira mais simples, porque os recebíveis do projeto também vão estar na mesma moeda do financiamento, isso gera um incentivo, um conforto em termos de hedge natural, né, do projeto em si. E na visão dos exportadores, por outro lado, também, na medida em que tenham moeda funcional dos seus balanços em dólar, poderia ter parte da sua despesa também em dólar, o que geraria um hedge de balanço mais natural para esse tipo de agente. Uma segunda exceção, que também é nova, e o Pedro chegou a comentar, é essa questão, né, do CMN poder regulamentar novas hipóteses, né, quando a eficiência do negócio assim o sugerir, e para mitigar risco cambial. Acho que aqui o interessante vai ser acompanhar a discussão do CMN sobre como que vai ser a interpretação do que é exatamente mitigar o risco cambial, né, na perspectiva de qual agente vai ser esse debate, se vai ser na perspectiva do agente empresarial, se vai ser na perspectiva do consumidor final, como que esse debate vai se travar no Conselho Monetário. Mas fato é que a legislação permitiu ao CMN mais uma competência de detalhamento aqui que pode ser interessante. O outro assunto, andando um pouco adiante aqui, que eu queria trazer é sobre o pagamento de royalties, né, por contratação de tecnologia. Né? Contratos de tecnologia hoje englobam uma série de coisas, inclusive licenciamento de uso de marca, ou licenciamento de uso de patentes, entre outros temas, e é uma legislação que também ficou ao longo dos anos muito esparsa e muito complexa. Então, a gente tinha na Lei 4131 alguma regulação ali, especialmente quando a gente fala de royalties entre subsidiárias e matrizes, que havia uma proibição expressa, né? A Lei 4131 é de 62, ali a proibição era total, não podia haver pagamento de royalties, por exemplo, por uso de patentes ou de marcas das suas matrizes, não poderia haver esse câmbio. Depois, em 91, houve uma legislação que flexibilizou isso um pouco, permitindo algum tipo de remessa, mas sujeito a um teto, e esse teto era previsto desde 1958, numa portaria do Ministério da Fazenda. Hoje também existe uma instrução normativa do INPI, que regulamenta os registros desses contratos de tecnologia no INPI. Então, a colcha de retalhos que se formou aí era bastante grande. E a complexidade em si mesmo dos agentes nesse mundo. Né? Então, existiam as partes do contrato de tecnologia, uma obrigação de registro desse contrato de tecnologia no INPI, e o INPI tem a sua própria, né, filosofia institucional de como que ele avalia o registro desse contrato. Depois nós tínhamos também um registro adicional após o INPI no Banco Central, que era necessário para fins de existir um ROF, né? Então o Banco Central só dava o número do ROF quando você tinha um registro no INPI, e isso viabilizava os câmbios e ainda assim limitado no volume que podia ser feito. Então, tudo isso, o agente de câmbio também tinha que pedir todas essas evidências documentais, claramente era um assunto bastante burocratizado. E aqui tem duas melhorias que a gente pode identificar. A primeira é a redução de burocracia. Né? A nova lei de câmbio vai extinguir o registro no Banco Central. Pelo menos foi isso que foi a alteração legal. Né? Então, não há mais necessidade de você registrar no INPI e no Banco Central. Isso pode abrir espaço para, por exemplo, né, a regulação do ROF ou do que vier a substituí-lo já não conter mais essa previsão. E, por outro lado, também foi revogada aquela proibição de que subsidiárias pagassem royalties às suas matrizes no exterior. Então, né, que estava na Lei 4131, isso foi extinto, né, foi expurgado do sistema legislativo brasileiro.
em que pese a dedutibilidade não ter sido alterada, né? Então, existe ainda essa portaria do Ministério da Fazenda, mas pelo menos esses entraves que eram da legislação cambial foram sendo retirados do sistema. Então, eu vou já chegando no final aqui, eu sei, né, também não tenho pretensão de exaurir o tema, é muito vasto. Eu acho que o que a gente pode dizer é que tem uma intenção clara do Banco Central de proporcionar mais segurança jurídica, né, no mercado de câmbio brasileiro e de possibilitar ou incentivar transferências de recursos e investimentos mais fluidos no mercado brasileiro e nas atividades produtivas. O próximo passo que todo mundo agora está aguardando é a liberação da audiência pública do Banco Central em relação a todas essas competências normativas que a lei atribui a esse regulador, que é esperada em abril desse ano, né, essa é a expectativa que o mercado tem, para discutir de fato os impactos concretos de qual que vai ser a nova formatação dessa regulação infralegal. Só para dar uma dimensão do que a gente está dizendo aqui, né, olhando só as normas mais básicas do mercado de câmbio do Banco Central e do CMN hoje, são mais de 150 páginas de regulação, bem mais de 400 artigos, que detalham num nível operacional, legislativo e regulatório de uma maneira muito impactante, né? Então, isso vai ser uma audiência pública bastante extensa, que vai gerar muito debate. Então, esse ano eu imagino que vai ser uma dedicação de energia dos agentes para analisar, contribuir com a audiência pública e, ao fim e ao cabo, se adaptar, porque a lei entra em vigor em 30 de dezembro desse ano. Então, o tempo vai ser curto, mas vai ser algo intenso, eu acho, para 2022. Então, eu vou pausar aqui, vou devolver a palavra para vocês. Pedro, Paulo, obrigado de novo pelo convite. Excelente, muito obrigado, Bruno, obrigado, Pedro. Acho que a gente teve uma visão, apesar do curto espaço de tempo aqui, bastante abrangente do que essa mudança representa. E, enfim, agora eu e a Carolina fica à vontade também. Carolina, a gente quer começar a trazer algumas perguntas para o debate, lembrando para a nossa audiência que as perguntas também podem ser feitas via chat, via o Q&A aqui do Zoom. Eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade eu queria ouvir os dois, e até isso foi tangenciado pelo Bruno, um pouco pelo Pedro também, e acho que são alguns dos pontos que a lei traz, né? Foi falado dessa mudança de paradigma, né, da gente não precisar mais ter um contrato de câmbio, e ao mesmo tempo essa questão dos códigos de natureza da operação, lembrando também que a lei traz uma mudança no sentido de que a responsabilidade por indicar a finalidade da operação deixa de ser da instituição financeira e passa a ser do cliente, o que demonstra um pouco uma mudança aqui também o Estado estabelecer, né, se a gente está falando desse número enorme de códigos e de uma redução, atribuição da responsabilidade para o cliente, não haver mais um contrato padronizado estabelecido do ponto de vista de regulamentação, que não significa que a gente não vai ter algum tipo de padronização, mas acho que uma mudança clara que a lei traz é um pouco também essa questão da autonomia privada, das partes poderem estabelecer aquilo que não necessariamente encontram numa regulamentação que vinha sendo muito rígida, e, ao mesmo tempo, essa atribuição de responsabilidade para a parte, menos para a instituição financeira. O que a gente pode esperar disso? A gente pode entender que nós vamos ter novos formatos, novos tipos de contratos, novos tipos de responsabilidades, ou é apenas um ajuste fino? Como é que os bancos estão, eventualmente, pensando isso, se preparando, né? Porque imaginando uma rotina de décadas que se esperava a norma do Banco Central para poder implementar a padronização, talvez agora o que a gente está vendo é muito menos essa preocupação de vir do regulador. Então, queria ouvir um pouquinho o Pedro e o Bruno, que a gente pode esperar um pouco dessa flexibilidade com relação a essa responsabilidade entre partes. Fazer alguns comentários aqui, depois passar a bola para o Bruno, mas, de fato, a gente não tem a menção na nova lei cambial de contratos de câmbio,
E a gente teve já alguma indicação do Banco Central de que esses contratos de câmbio eles vão ser extintos, no sentido de que aquele contrato padrão de câmbio, aquele que a gente tem a previsão de uma espécie de formulário padrão, que hoje está previsto na Circular 3691, ele não vai mais existir. E a gente tem também essa previsão da classificação pelo cliente. Isso tudo é algo que, de fato, ainda está um pouco, pelo menos aqui na minha visão, um pouco trazendo mais dúvidas do que respostas, porque, de fato, existe uma responsabilidade das instituições financeiras hoje, tanto para a guarda desses documentos, desses contratos de câmbio, por um período de 5 anos, para eventual auditoria do Banco Central, para comprovar a legalidade e a substância econômica dessas operações, e existe também uma obrigação das instituições financeiras, das instituições autorizadas a operar em câmbio, em fazer a classificação dessas operações. Então, a gente tem esse comando novo na lei de que isso fica por conta dos clientes, sendo que a instituição que vai performar o câmbio, ela tem que dar todo o suporte para o cliente, mas, de fato, isso traz uma série de dúvidas. Talvez haja aí um casamento no sentido de que, por um lado, fica a obrigação por parte do cliente, mas, por outro, existe aí uma expectativa de que haja uma grande simplificação dos códigos de câmbio que a gente tem hoje, que são algumas centenas de códigos de câmbio que a gente tem previstos hoje na regulamentação e que talvez isso seja reduzido drasticamente. Então, de fato, acho que é um ponto que provavelmente vai ser bastante discutido no âmbito da consulta pública, que o Bruno mencionou, aí prevista para abril pelo Banco Central, e de como as instituições financeiras, as instituições que operam em câmbio vão tratar isso internamente, sendo que agora esses contratos de câmbio não sendo mais padrão, eles trazem, isso traz também uma dificuldade a princípio, no sentido de supervisão e de guarda desses contratos e de verificação se esses contratos eles estão com alguma irregularidade ou de alguma forma em não conformidade com a regulamentação do Banco Central. Perfeito, Pedro. Eu acho que, Paulo, essa é uma ótima pergunta. Como muito dessa legislação de câmbio, a gente ainda espera para entender como que o Banco Central pretende detalhar essas novas regras e metodologias de atuação, olhando especificamente para a pergunta sobre classificação, né, de naturezas e códigos cambiais. Eu acho que quem trabalha nesse mercado, né, ao longo dos anos foi se criando internamente nas instituições financeiras autorizadas exigências, né, de documentação para cada uma das naturezas. Então, se o cliente vinha para tentar fechar uma operação de pagamento de royalties, por exemplo, isso não estava escrito em lugar nenhum, né? Nós fomos, ao longo dos anos, ao longo da prática, fomos classificando ali, colocando né, quais são os documentos que os bancos têm que exigir, porque é uma responsabilidade dos bancos a correta classificação. Eu digo bancos, mas né, instituições autorizadas. A correta classificação sob pena de possível penalidade administrativa. Então, era um nível de escrutínio muito grande que os agentes financeiros tinham em relação à atividade privada, né, dos agentes econômicos. Existia aí quase que um gatekeeper, né, nessa função. Então, isso gerava uma série de burocracias e até de discordâncias, às vezes até com os próprios clientes, que entendem muito mais da sua própria atividade do que nós. Né, em termos de como se formalizam, como se evidenciam determinadas atividades. Então, me parece que isso é uma mudança bem-vinda, né, de que simplifique-se as naturezas de câmbio, menos número de códigos, dá mais autonomia aos agentes financeiros que conhecem a fundo suas atividades para fazer essa classificação. Agora, claro, né, a lei trouxe ainda o verso dessa moeda um pouco, que as instituições financeiras ou os autorizados vão prestar apoio, né, agora, tem uma questão ali nesse parágrafo, que é para os clientes que necessitarem de apoio, que também é um ponto de interrogação, né? Como que o Banco Central enxerga quais são os clientes que necessitam de apoio? Né? São todos os clientes, é uma parte deles? Como que vai funcionar?
inclusive no contexto da lei de liberdade econômica, né, de autonomia privada das partes, isso poderia ser algo contratado com os clientes? São perguntas que ainda não tem resposta, eu acho, Paulo. Vamos ter que aguardar um pouco o Banco Central. Perfeito. A gente tem recebido aqui já algumas perguntas, e claramente aqui acho que todas elas têm algum cunho ou alguma conexão com preocupações de natureza fiscal. A gente sabe que o poder público conta muito com a cooperação, mesmo a partir do ponto de vista normativo, né? Exatamente dentro dessa linha de controles, o quanto que a atividade tributária, se ela conta com o suporte de outros controles vindos de outras atividades do poder público, e certamente a atividade cambial ela tem, sem dúvida alguma, uma importância muito grande também do ponto de vista fiscal, e essa é uma lei exclusivamente cambial, né? Ela não é uma lei, apesar da gente ter impactos de natureza tributária, a gente não vê aqui em nenhum momento a Receita Federal sendo mencionada, né? Sendo de alguma forma indicada. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante ouvir tanto o Pedro como o Bruno aqui. O Pedro falou da questão da compensação privada, né, e como esse aspecto vai ser endereçado, já é endereçado do ponto de vista da lei, e o que a gente espera do ponto de vista normativo. Agora, permitindo-se essa compensação privada, que meios de controle de movimentação de capital estrangeiro, né, a gente pode esperar? Quer dizer, isso daqui, de uma forma naiva, significa que o Banco Central não quer mais saber, por isso ele permite a compensação privada de créditos e débitos envolvendo moeda estrangeira, ou não? Pedro, a gente vai esperar que o Banco Central, de alguma forma, efetive esse controle. Desculpa, Pedro, antes que você comece a sua fala, eu também estou recebendo em relação a essa pergunta exatamente para o exportador, para o agente privado, também esse controle em relação a compliance, quando ele está estabelecendo as suas operações de startup, de exportação, também se houvesse alguma flexibilidade em relação a esse controle. Então, queria que você tangenciasse o que o Paulo mencionou, mas também a questão de compliance, se você puder. Estou recebendo aqui, assim, essa pergunta gerou aqui um burburinho, por favor. Paulo, obrigado, Carolina. Olha, com relação à compensação privada, o controle do Banco Central, ele já está, inclusive, indicado na própria lei, que é o seguinte: o Banco Central vai poder pedir informações sobre essas operações que vão ser compensadas privadamente. Aliás, existe uma previsão até mais geral na norma na nova lei cambial, de que o Banco Central pode pedir informações para estatísticas macroeconômicas oficiais, mas aqui a gente está prevendo um exercício muito mais de entendimento do Banco Central do que está acontecendo com base em coleta de informações, do que essa previsão mais restritiva que a gente tem com relação à compensação privada no Brasil já há quase um século. Com relação aos exportadores, com relação à parte tributária, bom, a gente não tem muitos indícios ainda do que isso vai ter como implicações na parte tributária. A lei é uma lei cambial. O que a gente já teve foi uma manifestação do Banco Central de que existe um alinhamento entre Banco Central e Receita Federal, mas a gente não tem muito mais detalhes com relação a isso. Com relação à sua pergunta, Carolina, de um exportador, de uma startup, etc., como vai ser os controles com relação à parte cambial? A gente tem uma previsão na lei, que é uma previsão bastante interessante, que é uma previsão de que a regulamentação cambial e os controles adotados pelas instituições autorizadas a operar em câmbio, elas vão ser proporcionais à natureza, ao risco, à exposição cambial, ou seja, a gente tem uma ideia aqui de proporcionalidade, ou seja, hoje
Basicamente, a gente tem dois grandes grupos de operações, aquelas de até $3.000 e as acima de $3.000. E a ideia é que a gente tenha, na verdade, vários níveis aqui a serem determinados pelas instituições autorizadas a operar em câmbio, com base na regulamentação que vai ser emitida e com base também nas suas políticas internas de gerenciamento de risco, que a gente tenha aqui um tratamento proporcional das operações de câmbio a depender do volume, do valor da operação, do risco da operação, do negócio subjacente, dentre outros critérios, ou seja, que a gente não tenha a mesma burocracia de uma mãe que está mandando $5.000 para o filho fora do país para pagar as despesas dele, a gente tem uma burocracia como um pagamento aqui de $1 milhão para fora, que a gente tenha realmente um faseamento disso numa abordagem baseada em risco. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. A gente, acho que um dos pontos bastante mencionados nessa lei é a questão de aplicação de recursos no exterior, né? E como isso pode impactar positivamente a conversibilidade do real, né? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje de encontrar nossa moeda estrangeira no exterior, e falando aqui principalmente num ambiente como esse da Câmara Britânica, né? Nós vamos conseguir fazer a conversão de reais lá em Londres de forma mais fácil? Bruno, dá para procurar o HSBC lá para poder fazer isso a partir dessa mudança cambial? Olha, Paulo, essa é uma boa pergunta. Acho que a intenção clara aqui do legislador e do Banco Central ao reescrever essa lei foi caminhar no sentido de que o real possa ser uma moeda que encontre mais liquidez e mais aceitação no nível do comércio global. E ele faz isso através de algumas permissões ali que ele coloca, acho que no artigo 6º ou 7º, a respeito de abertura por bancos estrangeiros no Brasil de contas em reais, da mesma forma que o inverso é verdadeiro, né? Então, hoje a maior parte dos bancos que operam no mercado de câmbio tem contas em moeda estrangeira nos respectivos países, né? Nos Estados Unidos, para dólar e por aí vai. A permissão inversa agora está sendo colocada na legislação, o que é um incentivo para que bancos estrangeiros, mesmo sem presença no Brasil, possam ter ativos em reais, né? E manter essa reserva de valor em reais, com isso possibilitando algumas formas novas de aceitação do real no mercado internacional. Mas eu acho que vai ser um caminho, transição, né? Porque não depende só da legislação, mas também da aceitabilidade, né? De quanto que os players internacionais no comércio global aceitam o real como uma reserva de valor, que eu acho que é um tema que foge ao legal, né, mas que também enfim, é inerente a essa discussão. Então, ainda precisamos de um tempo, me parece. Bom, obrigado. Carolina, acho que a gente está chegando no nosso timing aqui. Vou agradecer, então, do meu lado, o Pedro e o Bruno pela excelente exposição e devolvo a bola para você. Obrigado. Excelentes as manifestações. Eu acho que a fluidez da moeda, principalmente, é um impacto muito significativo para os nossos associados, para toda a comunidade britânica e brasileira que opera no exterior. A gente tem aí muitos temas a serem explorados aqui. Acho que esse evento seria desdobrado em 50, né, cada um com uma profundidade de bastante complexidade. Realmente, a gente, assim, eu tenho recebido aqui comentários, eu quero que vocês tratem de todos eles, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Vamos fazer aí, a pedido do nosso público, outros eventos a respeito do tema, porque realmente é crucial e ele impacta absolutamente todos os segmentos, né, da economia. A gente, bom, enfim, todos os próximos eventos vão estar disponibilizados no site, uma vez que eles sejam montados e organizados. Acompanhe, por favor, o nosso canal do YouTube para os que já ocorreram e para os futuros. Sempre me perguntam onde está o link, está no nosso site, sempre todos estão no nosso site. Por favor, podem acessar lá se não recebem o e-mail, se o e-mail ainda está desatualizado. Queria agradecer demais os nossos palestrantes, toda a equipe interna do Matos Filho, da HSBC. Bruno, incrível ter você aqui. Queria
ter você mais no comitê financeiro, econômico, a gente precisa ter esse tipo de mentalidade prática, objetiva, para realmente desenvolver as nossas atividades na Câmara e para ajudar os nossos associados. Fica o convite aí, a provocação, espero que você me responda. Agradeço a todos, desejo a todos um ótimo dia e bola para frente aí. Obrigada, gente. Obrigado a todos, boa tarde. Um abraço, tchau, tchau.